Seu Antônio sempre foi um homem cheio de vida. Desde jovem, adorava contar histórias, reunir amigos para boas conversas e brincar com seus netos na pracinha do bairro. Era aquele tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente com seu bom humor e palavras acolhedoras. Todos sabiam. Se precisassem de um conselho sábio ou de um sorriso sincero, era só procurar pelo seu Antônio. Mas nos últimos meses, algo começou a mudar. O entusiasmo que ele sempre teve parecia desaparecer aos poucos. Ele já não sentia vontade de sair de casa. Suas piadas foram ficando raras e, ao invés de contar histórias, passou a ficar em silêncio, olhando para o nada. O sono, que antes era tranquilo, se tornou um tormento. Noites mal dormidas, cansaço constante e um desânimo que ele não sabia explicar. No começo, ele achou que era apenas o peso da idade chegando. Afinal, ele já não era mais tão jovem. Mas, com o passar do tempo, percebeu que aquela tristeza sem motivo aparente não era apenas uma fase. O que será que estava acontecendo? Foi durante um almoço na casa de seu filho Ricardo que ele resolveu desabafar. Filho, eu não sei o que está acontecendo comigo. Parece que estou sempre cansado, sem vontade de fazer nada. As coisas que antes me deixavam feliz não me animam mais. Passo a noite rolando na cama e de dia fico só o caco. Ricardo, que sempre foi atento à saúde e bem-estar do pai, ficou preocupado e fez uma pergunta que o pegou de surpresa. Pai, e a sua alimentação? O que você tem comido ultimamente? Seu Antônio ficou sem ter o que dizer. Nunca tinha parado para pensar que o que ele comia podia ter relação com o que estava sentindo. Para ele, comida era só uma necessidade do dia a dia. Nada além disso. Ué, como sempre comi. De manhã, um café preto com pão. No almoço, arroz, feijão e um pedaço de carne. Às vezes, nem janto. Como um lanchinho qualquer e pronto. Ricardo sorriu e balançou a cabeça. Pai, você sabia que a alimentação pode influenciar diretamente no seu humor, na sua energia e até na qualidade do seu sono? Existem nutrientes essenciais para o cérebro funcionar bem, e a falta deles pode deixar a gente desanimado, cansado e sem vontade de fazer nada. Aquilo chamou a atenção de seu Antônio. Nunca havia pensado nisso. Poderia mesmo a comida ter tanto impacto assim na forma como ele se sentia? Curioso e determinado a recuperar sua alegria de viver, ele decidiu seguir as orientações do filho e fazer algumas mudanças na alimentação. E foi aí que ele descobriu um segredo poderoso. O que colocamos no prato tem um impacto direto na nossa felicidade e bem-estar. Ricardo percebeu que seu pai nunca havia pensado na conexão entre alimentação e bem-estar mental. Então resolveu explicar tudo de maneira simples e prática. Pai, nosso cérebro é como um carro. Se a gente abastece com o combustível errado, ele começa a falhar, perde a potência e pode até parar de funcionar direito. Mas, se a gente dá o que ele precisa, ele trabalha no seu melhor desempenho. E o que você tem comido não está dando ao seu cérebro os nutrientes necessários para funcionar bem. Seu Antônio coçou a cabeça, pensativo. E o que eu preciso comer para esse motor voltar a funcionar direito? Ricardo sorriu e começou a listar os principais alimentos que poderiam ajudar seu Antônio a recuperar a energia, melhorar o humor e até dormir melhor. A primeira coisa que Ricardo explicou foi sobre o triptofano, um aminoácido essencial para a produção de serotonina, o famoso hormônio da felicidade. Pai, sem triptofano, o corpo tem dificuldade em produzir serotonina. E sem serotonina ficamos mais irritados, ansiosos e sem disposição. Os alimentos ricos em triptofano que poderiam ajudar seu Antônio eram a banana, que é um excelente lanche natural que ajuda a manter o bom humor. Os ovos, uma fonte completa de proteínas e um ótimo aliado para o cérebro. Outros alimentos são os queijos e iogurtes. Eles são alimentos naturais e ótimos para o café da manhã ou lanches. As oleaginosas, como castanhas, nozes e amêndoas, são pequenas, mas poderosas para o funcionamento do cérebro. Seu Antônio decidiu começar o dia de um jeito diferente. Trocou o café preto puro e o pão branco por banana com aveia e iogurte natural. Em apenas alguns dias, percebeu que acordava mais disposto e com menos cansaço mental. Ricardo então falou sobre a importância do ômega 3, um tipo de gordura saudável que protege o cérebro contra inflamações e melhora a função cognitiva. Pai, nosso cérebro é formado principalmente por gordura, e o ômega 3 ajuda a manter tudo funcionando bem. Quando estamos com falta dele, podemos sentir mais cansaço, perda de memória e até sintomas de depressão.
Os principais alimentos ricos em ômega 3 que seu Antônio poderia incluir na dieta eram peixes como salmão, sardinha e atum, que devem ser consumidos pelo menos 2 vezes por semana. Sementes de chia e linhaça, que podem ser adicionadas ao café da manhã, sucos ou iogurtes. Nozes e amêndoas são pequenas, mas ricas nesse nutriente poderoso. Azeite de oliva extra virgem, que é ótimo para temperar saladas e refogar alimentos. Seu Antônio começou a substituir a carne vermelha do jantar por salmão ou sardinha, e todos os dias adicionava uma colher de linhaça no iogurte. Em poucas semanas, notou que sua mente estava mais clara, sua memória melhorou e ele se sentia menos irritado. Ricardo então explicou que o complexo B é essencial para a produção de neurotransmissores e para manter o cérebro ativo. Sem as vitaminas do complexo B, o cansaço bate forte, a irritação aumenta e a mente parece mais lenta. Os alimentos ricos nessas vitaminas eram vegetais de folhas escuras, como espinafre, couve, brócolis, que são ricos em ácido fólico, essencial para o equilíbrio emocional. Os grãos integrais, tipo aveia, arroz integral, quinoa e cevada, que ajudam a manter a energia e o foco ao longo do dia. E as carnes magras, ovos e leite, sendo boas fontes de vitamina B12, fundamental para a função cerebral. Seu Antônio começou a incluir mais verduras no almoço e jantar, além de substituir o pão branco por pães integrais. Em algumas semanas, percebeu que se sentia menos cansado e mais alerta durante o dia. Depois de falar sobre os alimentos que ajudam o cérebro, Ricardo fez um alerta importante. Certos alimentos prejudicam o humor e a saúde mental. Pai, os açúcares refinados e os alimentos ultraprocessados podem parecer inofensivos, mas causam picos de energia seguidos de cansaço extremo. Eles desregulam nosso metabolismo e podem aumentar a ansiedade. Os principais vilões eram refrigerantes e sucos industrializados, que são cheios de açúcar e aditivos químicos. Os doces e bolos industrializados, que causam variações bruscas no humor. Salgadinhos e embutidos carregados de gorduras ruins e sódio. Fast food e frituras, que podem aumentar a inflamação no cérebro e piorar a disposição. Seu Antônio ficou surpreso ao perceber que consumia café adoçado várias vezes ao dia, além de comer biscoitos e salgadinhos quando estava com fome. Ele decidiu reduzir o açúcar gradualmente e substituir os industrializados por frutas e oleaginosas. Após algumas semanas, percebeu que não sentia mais aquela fadiga extrema no meio da tarde. Seu humor estava mais estável e sua energia durava mais tempo. Seu Antônio começou a entender que a alimentação tem um impacto direto na forma como ele se sente. Pequenas mudanças no dia a dia começaram a transformar sua disposição e sua alegria de viver. Ele estava pronto para dar o próximo passo: transformar esse novo conhecimento em um estilo de vida definitivo. Depois de algumas semanas seguindo as orientações de Ricardo, seu Antônio começou a notar mudanças significativas. Aquele cansaço constante que parecia nunca ir embora começou a desaparecer. Ele acordava com mais disposição, sentia-se mais leve e até seu humor voltou a ser como antes. O sono, que antes era um tormento, também melhorou. Agora ele conseguia dormir a noite inteira sem ficar se revirando na cama. Pela manhã, acordava revigorado e pronto para o dia, sem aquela sensação de que precisava de mais algumas horas de descanso. Mas o que mais chamou sua atenção foi como sua mente parecia mais clara. Antes, ele se sentia meio desligado, esquecia pequenas coisas e tinha dificuldade em se concentrar. Agora percebia que sua memória estava mais afiada e sua atenção mais focada. O Ricardo estava certo. Alimentar o cérebro corretamente fazia toda a diferença. Com o passar dos dias, seu Antônio voltou a sentir prazer nas pequenas coisas da vida. Começou a sair de casa com mais frequência, voltou a contar histórias animadas para os netos e retomou as conversas na pracinha com os amigos. E o melhor de tudo, ao compartilhar sua experiência, percebeu que muitos deles também passavam pelo mesmo problema, sem saber que a solução podia estar na alimentação. Agora ele fazia questão de incentivar todos ao seu redor. Gente, eu achava que era só a idade pesando, mas descobri que era a comida errada que estava me deixando para baixo. Depois que mudei minha alimentação, minha disposição voltou, minha mente clareou e até meu sono melhorou. A comida pode ser um remédio poderoso. Ao longo do tempo, essas mudanças se tornaram hábitos. Seu Antônio não sentia mais necessidade de alimentos ultraprocessados, reduziu o açúcar sem esforço e passou a saborear os alimentos naturais com prazer. A cada refeição, sabia que estava nutrindo não apenas o corpo, mas também sua mente e seu bem-estar emocional. E agora eu pergunto para você. Você já percebeu como a sua alimentação afeta o seu humor e a sua energia no dia a dia?
Que tal começar a fazer pequenas mudanças agora mesmo? Comenta aqui embaixo e compartilhe sua experiência.